manifestação livre nas universidades. Não há sociedade que se sustente vivendo em estado de rixa ao invés do diálogo, de conflito ao invés de consenso, de confronto ao invés de convergência. PGR pede prioridade no julgamento de recursos referentes a processos de corrupção no Detran do Rio Grande do Norte. No documento, Raquel Dodge contesta as alegações dos advogados de um dos condenados que afirmam não terem tido acesso às provas do caso e, por isso, querem mais tempo para analisar o que motivou a decisão da Justiça. As regras para comprar medicamento em estado diferente do que consta na receita médica. Apenas facilitará ao paciente o acesso de poder comprar. E na série sobre os 30 anos da Constituição, os direitos políticos garantidos pela Carta Magna. E o poder do povo é o voto. Escolher os representantes, fiscalizar o trabalho de quem está lá dentro, porque a gente decidiu assim. Olá, boa noite. Boa noite. Manifestação nas universidades. Esse foi o tema que marcou o plenário do Supremo hoje. A sessão teve tema único. Por unanimidade, os ministros decidiram que as universidades são livres para promover debates sobre qualquer assunto. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. E foi exatamente isso. A sessão plenária de hoje, que durou um pouco mais de 5 horas, foi toda dedicada a referendar a liminar que a ministra Carmen Lúcia concedeu no último sábado. A ministra suspendeu ações policiais e de fiscalização eleitoral que aconteceram em universidades públicas. Vamos lembrar um pouquinho sobre este caso. Na semana passada, um pouco antes do segundo turno das eleições, juízes da Justiça Eleitoral autorizaram operações para que policiais pudessem entrar dentro de universidades, recolher documentos e também suspender aulas. O objetivo dessas operações era apurar denúncias de que as universidades estariam sendo usadas para propaganda irregular eleitoral. Na sessão de hoje, então, todos os ministros consideraram que esses atos violam o princípio da liberdade de expressão e que as universidades, professores e alunos são e devem permanecer livres. Vamos acompanhar a reportagem. Na última sexta-feira, universidades públicas de pelo menos 9 estados brasileiros foram alvos de operações autorizadas por juízes eleitorais. As ações apuraram denúncias de que campanhas político-partidárias estariam acontecendo dentro das instituições. Contra esses atos, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação no Supremo. Na sessão desta quarta-feira, a PGR voltou a repudiar o episódio e defendeu que se restabeleça a liberdade de expressão e de reunião de estudantes e professores. Democracia não admite rupturas, não admite atalhos, não admite intolerância, repulsa o ódio e a violência. As universidades, desde o medievo, são espaços de liberdade de expressão e de opinião, do debate e de manifestação. Durante o julgamento também falaram representantes de entidades ligadas a magistrados, docentes e instituições federais. Para a advogada do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a autonomia das universidades garante o desenvolvimento do cidadão. A universidade é um espaço democrático e que só pode florescer em um ambiente em que se respeitem a livre manifestação de pensamentos, a liberdade de expressão das ideias, o direito de crítica e o direito de protesto. Garantias essenciais para que a comunidade universitária possa exercer em plenitude o seu papel na educação do nosso país. Por outro lado, o advogado da Associação dos Magistrados Brasileiros disse que não houve irregularidades nas decisões dos juízes eleitorais. Fora do período eleitoral, não haveria problema algum com a realização de uma aula pública, mas se assemelharia a uma assembleia, um comício, que tratasse não apenas do fascismo, como até mesmo de um governante. Agora, no período de propaganda eleitoral, no entanto, uma aula pública, destinada a falar do perigo da candidatura de fulano ou beltrano, configura propaganda eleitoral vedada pela legislação.
A ministra Carmen Lúcia destacou ao longo do voto que a única força legítima para invadir as universidades é das ideias livres e plurais. Segundo a relatora, esses atos nas universidades estão longe de qualquer um dos princípios que asseguram a democracia. Não há sociedade que se sustente vivendo em estado de rixa ao invés do diálogo, de conflito ao invés de consenso, de confronto ao invés de convergência. O diálogo com o diferente faz parte. Aliás, o diferente faz cada ser humano ser o que ele é. A diferença torna cada ser humano único porque desigual em sua identidade, embora garantida a sua igualdade para a sua dignidade. Os demais ministros acompanharam o voto da relatora. Sua Excelência lembrou todos os precedentes desta Corte no sentido de garantir a liberdade de expressão e também quanto ao cabimento da medida, citando os precedentes existentes, um deles, inclusive, da palavra de Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia. E depois farei juntada de voto por escrito e, nesse sentido, voto no sentido de acompanhar a eminente relatora. Como que uma decisão judicial pode proibir a ocorrência de uma aula que vai ocorrer ainda? Veja, a Constituição, no caso da liberdade de reunião, é muito clara. Não se exige autorização prévia comunicação só para que as autoridades públicas possam garantir a segurança, possam mudar o trânsito, possam garantir o bem-estar das demais pessoas. Mas aqui ocorreu o contrário. É na educação que o livre debate de ideias, o intercâmbio de visões de mundo e o contraste de opinião tem livre curso. Somente esse ambiente prepara as pessoas para reconhecerem na pluralidade o melhor governo, a melhor decisão, a melhor lei e o melhor argumento. Ainda na sessão de hoje, os ministros parabenizaram a ministra Rosa Weber, que também é presidente do TSE, pela condução das eleições. O decano do STF, ministro Celso de Mello, destacou que a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, conduziu de forma exemplar todo o processo eleitoral nos últimos meses. Atuação firme, competente, digna e serena ao longo de todo o processo eleitoral, que dirigiu com espírito altamente democrático, notadamente em um momento sensível e delicado, no qual o Brasil, situando-se entre o seu passado e o seu futuro, vive a expectativa de que a Constituição, manto protetor e intangível do corpo social, das instituições do Estado e dos grupos vulneráveis, será respeitada efetivamente como a suprema lei da República. O reconhecimento do trabalho à frente do Tribunal Eleitoral também foi exaltado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ele estendeu os parabéns ao vice-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e ao ministro Edson Fachin, que também integra a Corte Eleitoral. Expresso com certeza o posicionamento desta presidência e de todos os eminentes colegas. Havia também registrado no dia da proclamação do resultado, no próprio domingo, exatamente este registro a Vossa Excelência, e aqui na voz do decano é colocado para todo o país o nosso reconhecimento. A ministra Rosa Weber agradeceu as manifestações dos colegas. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral realizou eleições com a mais absoluta normalidade e transparência, e nessa medida contribuiu e como continuará a fazer com o fortalecimento das nossas instituições e, sobretudo, com o fortalecimento da democracia no Brasil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que dê prioridade ao julgamento dos recursos de processo de corrupção no Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte. Em 2011, 6 pessoas foram condenadas por superfaturamento na compra de livros de educação no trânsito.
No documento, Raquel Dodge contesta as alegações dos advogados de um dos condenados que afirmam não terem tido acesso às provas do caso e, por isso, querem mais tempo para analisar o que motivou a decisão da Justiça. Para a Procuradora-Geral, a intenção da defesa é atrasar ainda mais o andamento do processo, já que todos tiveram oportunidade e tempo para estudar as provas apresentadas. Em 2004, o Ministério Público denunciou 8 pessoas pelo superfaturamento de 370% na compra de 30 mil livros de educação no trânsito, feita pelo Detran do Rio Grande do Norte. Ainda nesta edição, as regras para comprar medicamento com receita médica no país. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal projeto de lei que prevê a validade de receitas no Brasil. Você sabia que só pode comprar medicamentos nos estados em que a receita médico-odontológica foi emitida? Mas essa regra da Anvisa pode mudar se o projeto de lei que trata do assunto for sancionado pelo presidente da República. Quando precisa de um medicamento, Dona Janeide fica atenta a todos os detalhes, desde o momento que é receitado pelo médico no consultório. Eu pergunto para que realmente serve aquilo. Além do problema que eu tenho, e se tem alguma outra contraindicação. Mesmo atento, Natan já teve dificuldades para comprar remédios por conta da emissão da receita. Tinha que ser 2 vias, eu levei as 2 vias, aí eles sumiram lá e aí eu tive que voltar no meu psiquiatra de novo. Isso pode acontecer mesmo, porque todas as farmácias do Brasil para vender medicamentos devem seguir um protocolo. A portaria 344 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária define que o prazo para o paciente adquirir um medicamento controlado pode variar de 10 dias até por período indeterminado. Além disso, limita o território de venda. Quer dizer que só pode ser comprado o remédio no estado que a receita médica ou odontológica foi emitida. Só é exceção se o médico anexar um termo justificando que o paciente precisa fazer a compra em outra localidade. Justificando por que ele saiu a trabalho. O farmacêutico tem o prazo de 72 horas para deslocar a vigilância local para validar essa prescrição. Esse procedimento rigoroso é estipulado pela Anvisa e controlado pela Vigilância Sanitária de cada estado. A medida tem o objetivo de fiscalizar a venda de medicamentos e também evitar a circulação de receitas médicas e odontológicas falsas. Mas essa regra pode mudar. Isso porque foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal o projeto de lei que prevê a validade de receitas no Brasil. O projeto determina que as receitas de médicos e dentistas, inclusive de medicamentos manipulados e de controle especial, terão validade em todo o país. Agora, a proposta está sob a análise da Presidência da República para ser sancionada. O Conselho Federal de Medicina acredita que, se a lei entrar em vigor, irá beneficiar inúmeras pessoas. Essa abertura e esse novo pensamento apenas facilitará ao paciente o acesso de poder comprar a sua receita, seja no estado em que ele consultou ou, se ele não tiver oportunidade e for em um segundo tempo, comprar no seu estado de origem. Os 2 turnos das eleições deste ano foram realizados dentro do esperado. O Brasil já sabe quem será o presidente da República pelos próximos 4 anos, os governadores, os deputados e os senadores. A urna eletrônica, segundo órgãos internacionais, se mostrou mais uma vez segura e confiável, proporcionando rapidez na apuração. Mas você sabe como é feita a totalização dos votos? Ela é acompanhada em ambiente restrito do Tribunal Superior Eleitoral. A totalização dos votos pôde ser acompanhada de perto no Tribunal Superior Eleitoral. Compareceram representantes de partidos políticos, membros da OEA e de outras 6 instituições. Uma experiência considerada interessante por quem teve esta oportunidade. Acho que isso confere realmente mais credibilidade a todo o processo de votação, e dá mais segurança para o cidadão. A entrada foi às 5 horas da tarde, quando a votação terminou na maior parte do país. Quem estava na sala pôde acompanhar a apuração dos votos para a presidente da República. Para o restante da população, a divulgação só começou às 7 da noite,
quando foi encerrada a votação no Acre. É muito importante, isso é bom para garantir a lisura das eleições, ter representantes de ambos os partidos. Então isso eu acredito que ajudou muito, foi uma decisão muito honrada da ministra Rosa Weber. O objetivo do TSE foi garantir a transparência do processo de apuração dos votos. Às 7 da noite, com o início da divulgação oficial dos resultados da eleição presidencial, os participantes puderam deixar a chamada sala-cofre. Todos satisfeitos com a iniciativa da Justiça Eleitoral. A gente vê com muita clareza, muita limpidez, muita transparência, literalmente, a apuração desses votos. Da nossa parte, a gente não faz nenhuma menção a qualquer manipulação, a qualquer fraude. A gente conseguiu ter essa transparência aqui de todos os passos da apuração aqui. Inclusive, viemos e conhecemos as instalações do TSE da parte de TI. Então, acho que isso foi muito, dá muita credibilidade para o trabalho que é feito pelo tribunal. Nós consideramos que o sistema ele é seguro. E mesmo se ele em algum momento tiver qualquer tipo de invasão, ele é 100% auditável. O encontro promovido pela Seção Judiciária do Distrito Federal discutiu o tema inteligência do Poder Judiciário. A inteligência é uma aliada ao combate nos crimes de alta complexidade. O encontro reuniu representantes de todos os tribunais brasileiros e de órgãos do Legislativo e Executivo. O objetivo principal foi discutir propostas e ações para a integração de estratégias de inteligência a fim de buscar o fortalecimento das instituições. O Poder Judiciário, eu acho que ele ainda está engatinhando na questão de inteligência e segurança. Esse encontro não teria que ser anual, teria que ser, no mínimo, semestral, para que possa ser as evoluções tecnológicas serem apresentadas, os casos fáticos serem apresentados e com isso então desenvolver realmente um serviço de inteligência em prol dos servidores, dos juízes, do judiciário na sua integralidade. A atividade de inteligência busca o combate à violência em geral, mas, sobretudo, é uma aliada contra os crimes de alta complexidade. O encontro debateu, entre outros temas, ações contra a sabotagem e espionagem e a promoção da segurança das instalações, das pessoas e do patrimônio. O evento foi promovido pela Seção Judiciária do Distrito Federal por meio do Núcleo de Segurança e Inteligência Institucional. Os palestrantes nós selecionamos exatamente no sentido de trazer uma uniformização, uma padronização de atividade de inteligência, a produção de um conhecimento que essas pessoas vão poder estar levando para as suas unidades, para os seus decisores e, a partir daí, poder prestar um serviço melhor para o Poder Judiciário, em defesa da instituição, Poder Judiciário e também para a magistratura. Diversas unidades de inteligência do Poder Judiciário já dialogam com órgãos como a Polícia Federal para a realização de operações e ações pontuais nessa área. Mas a ideia, a partir desse segundo encontro, é propor ao CNJ a criação efetiva de um órgão central de inteligência do Poder Judiciário para integrar ao Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIM, já que, na atualidade, apenas o Judiciário não participa desse sistema, o que dificulta o acesso a informações e atualizações relevantes para a defesa da Justiça e da magistratura. E daqui a pouco, 30 anos na Constituição e os direitos políticos. É um convite a um pensamento político, que se comece a pensar a política desde cedo. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou nesta quarta-feira que planejamento estratégico e práticas de boa governança podem poupar milhões à economia do país. O ministro discursou na abertura do curso para alta administração sobre governança pública e diálogo institucional que o Tribunal de Contas da União organizou na sede do órgão. Segundo o ministro, é triste ver que num país que tem dificuldade de recursos, a maior parte deles às vezes se perde exatamente por falta de planejamento. O ministro disse ainda que sempre valorizou o planejamento estratégico nos cargos públicos que ocupou e que pretende disseminar a importância da boa gestão aos órgãos do Poder Judiciário com a ajuda do CNJ.
Já segundo o ministro do TCU, Augusto Nardes, organizador do evento e relator de processos relacionados ao tema no tribunal, diz que o diálogo entre as instituições será fundamental para superar a grave crise que atravessa a economia brasileira. A Política Nacional de Governança Pública, instituída por decreto presidencial em dezembro de 2017, estabelece conceitos, princípios, diretrizes, mecanismos de implantação da política de governança pública, assim como o controle de implantação. A programação do curso incluiu os aspectos estruturantes da política nacional e uma sessão dedicada às boas práticas em funcionamento nos órgãos públicos do país. A participação popular no processo político está assegurada na Constituição Federal de 88. Na terceira reportagem dos 30 anos da Carta Magna, a conquista dos direitos políticos. Todo o poder emana do povo. A democracia, no fiel conceito da palavra, como valor soberano na Constituição Federal de 1988. E o poder do povo é o voto. Escolher os representantes, fiscalizar o trabalho de quem está lá dentro, porque a gente decidiu assim. A Constituição Cidadã que garantiu a todos nós um Estado democrático de direito que, desde então, mudou a vida no Brasil. Essa Constituição transformou o Brasil, garantiu as instituições, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, a diminuição das desigualdades pessoais, sociais, culturais, das desigualdades sociais e regionais também. Entre esses direitos, os políticos, o voto direto e secreto, com valor igual para todo mundo. A Constituição de 88 deu ainda o poder de escolha aos analfabetos, aos maiores de 70 anos e aos jovens entre 16 e 17. Mais que uma conquista de um direito, é um convite a um pensamento político, que se comece a pensar a política desde cedo. Apesar disto, ao longo dos anos, os eleitores têm sentido uma certa dificuldade para ter acesso aos nossos representantes. A gente podia ter mais contato, por exemplo, com os deputados, com os senadores. Eu sinto, como estudante, muita falta disso. Mas, em 30 anos, os cidadãos ganharam também a possibilidade de participar da política de A a Z. Não apenas votar, mas também ser votado, fazer a diferença na linha de frente. Para definir estes parâmetros constitucionais, mais uma vez o povo foi protagonista. Ao longo da Constituinte, o Congresso Nacional recebeu milhares de manifestações populares, em forma de carta ou de protesto. Homens e mulheres comuns que lutavam para ter direitos e muitos pedidos foram atendidos. A Constituição sobreviveu claramente, conseguiu gerir com as suas instituições as crises políticas que houveram, que era o impeachment do presidente Collor, que era o impeachment da presidente Dilma. As instituições estão funcionando, nós estamos evidentemente com um gap de transição entre gerações no que diz respeito aos novos políticos que aparecem, e tudo isso é normal no processo democrático. E até hoje é assim. Se algo precisa ser mudado, tem um instrumento só para isso. As emendas constitucionais são importantíssimas para a modernização da Carta de 88. O Brasil de hoje não é mais o de 30 anos. Demandas reprimidas surgem e, com elas, a necessidade de mudanças. Eu posso destacar 3 pontos que são muito interessantes. Um seria a questão da reeleição, que foi por meio de emenda à Constituição, a possibilidade de você ter a reeleição por uma vez, né? A outra que eu posso destacar também é a questão da coligação, e da cláusula de barreira, que são, na verdade, aparentemente restrições ao pluripartidarismo, mas que, na verdade, visam aperfeiçoar o processo político. Né? E nós temos, por fim, a questão da lei da ficha limpa. Do Executivo ao Legislativo, a Constituição Cidadã abriu as portas de um Brasil plural e com gente cheia de vontade de fazer parte da construção de um país melhor. Eu me importo muito em saber como se estruturam as propostas aqui, porque eu não tenho essa colocação muito de tradicional, etc. Então eu preciso muito construir as ideias em cima dos políticos que eu vou votar. Amanhã você acompanha aqui com a gente os direitos trabalhistas na reportagem especial dos 30 anos da Constituição Federal. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede.
Bem, quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Adriana Cardoso. Oi, Adriana, boa noite. Conta pra gente quais são as últimas. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Nós vamos começar o giro falando sobre Lava Jato. O ministro aqui do STF, Edson Fachin, determinou a suspensão temporária do inquérito que investiga o presidente da República, Michel Temer, por supostos pagamentos ilegais da Odebrecht ao MDB. Esse pedido foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e tem validade até o dia 31 de dezembro, quando termina o mandato de Michel Temer. Esse pedido foi feito porque a Constituição impede que um presidente responda por fatos anteriores ao mandato dele. Esses fatos em questões aconteceram em 2014, antes de Michel Temer assumir a presidência. Mas a partir do dia 1º de janeiro, esse processo deve voltar, sim, para a primeira instância, para a mão dos procuradores. E no Paraná, a Justiça Federal aceitou o pedido de liminar do Ministério Público e determinou que o Estado receba também os presos federais nos estabelecimentos prisionais da região sudoeste. Os presos federais são pessoas detidas em decorrência da atuação da Polícia Federal e da Justiça Federal também. A decisão diz ainda que os presos devem permanecer nesses locais até que sejam abertas novas vagas em outros presídios ou até que seja determinada a soltura deles. E já em caso de superlotação, o procedimento deve ser igual ao de qualquer outro interno. Essa ação foi ajuizada em março pelo MPF em Francisco Beltrão, que percebeu que estava recebendo apenas os presos estaduais. E para fechar o giro, o MPF enviou ao STF um parecer favorável contra a comercialização e distribuição da fosfoetalonamina sintética, conhecida como pílula do câncer. Existe uma lei que autoriza o uso dessa substância, mas segundo Raquel Dodge, o Congresso Nacional não pode ultrapassar a barreira técnico-científica para garantir o fornecimento de medicamento de forma genérica e abstrata, contrariando assim a orientação do órgão regulador, no caso a Anvisa. Por isso, o parecer é favorável à ação de inconstitucionalidade contra essa lei. Vamos esperar para ver o resultado. Enquanto isso, você pode assistir as notícias do Jornal da Justiça no YouTube. É só você digitar lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Adriane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.